Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o deoxicolato de sódio e a mesoterapia. Então, os riscos e os benefícios associados. O slide passou, porque eu acho que travou. Ah, foi. Então, para iniciar, né, a gente sabe como hoje em dia a busca pelo corpo perfeito ou pela aparência física, né, de acordo com a sociedade, ela tem importado cada vez mais para as pessoas. E como a gente pode ver aqui nessa tabela, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ele é o segundo país, perdendo apenas para os Estados Unidos, no ranking de procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos. E entre esses procedimentos, um dos mais procurados é para remoção de gordura localizada. E com isso, né, um dos procedimentos mais realizados é a lipoaspiração. Só que ela traz uma série de desvantagens por ser uma técnica muito invasiva. Então a gente pode ver aqui, né, que tem uma cânula de sucção que vai até o tecido adiposo subcutâneo e tem várias desvantagens nessa técnica. Então a gente tem a hospitalização, que a pessoa, né, precisa estar no hospital, precisa ser anestesiada. O local ele fica dolorido por muito tempo e você tem uma recuperação longa. Então, com isso, né, os profissionais eles começaram a procurar alternativas que não fossem tão invasivas para que pudessem fazer um procedimento assim. E com isso, eles tiveram a ideia da mesoterapia, que tem algumas vantagens, né? Então, ela tem um tempo de recuperação menor, menos efeitos colaterais e menos desconforto para o paciente. Então, como a gente pode ver, é uma microinjeção que tem uma fórmula que é usada para mesoterapia e que vai direto no tecido-alvo, que nesse caso é o tecido adiposo. Mas o que é a mesoterapia? Ela consiste em um procedimento não cirúrgico que é minimamente invasivo. Então, ela foi desenvolvida por um médico chamado Michel Pistor, que ele tratou um paciente que estava com uma crise asmática, mas que também tinha um déficit auditivo crônico. Então, quando ele administrou o fármaco nesse paciente, o paciente voltou e relatou que ele tinha conseguido ouvir os sinos da igreja, que era uma coisa que ele não ouvia há muito tempo. Então, o Pistor ele resolveu utilizar a substância, né, diretamente na região mastoide do paciente e ele fez várias injeções com pequenas doses do fármaco. E o paciente teve uma melhora muito grande nesse déficit auditivo que ele tinha. Então, a partir disso, o Pistor ele desenvolveu a técnica, né, conhecida como mesoterapia, e depois ele acabou chegando à conclusão de que várias aplicações com pequenas doses de um fármaco, elas fariam mais efeito do que uma única dose que fosse maior. Então, né, nessa mesoterapia, o paciente ele vai receber múltiplas injeções intradermais ou subcutâneas, e para redução de gordura localizada, a gente tem dois tipos principais de mesoterapia. A não ablativa, onde você estimula a lipólise dos adipócitos, e a ablativa, onde você tem a destruição do adipócito. Então, falando um pouco sobre a mesoterapia não ablativa, ela vai estimular a mobilização dos lipídios que se encontram no interior dos adipócitos. Então, geralmente, essa substância vai se ligar a algum receptor adrenérgico, na maioria dos casos, e a partir daí ela vai, né, ter toda uma cadeia de reações. E o mais interessante dessa técnica é que ela não afeta nem a função nem a integridade dos adipócitos. Então, o que acontece? Quando a substância ela é injetada, ela vai se ligar, né, como eu disse, na maioria dos casos, a um receptor adrenérgico, e ela vai ativar a lipólise através de uma série de reações que vão culminar no aumento da atividade da lipase hormônio sensível. E isso vai resultar na degradação do triacilglicerol em ácido graxo glicerol
e eles vão deixar a célula por difusão simples. Então, você não vai ter uma perda de função celular. Mas na mesoterapia ablativa, a gente tem uma destruição total ou parcial dos adipócitos, e isso vai causar um dano permanente ao tecido, e esse procedimento ele causa uma reação chamada necrose gordurosa, que é definida como a morte celular do adipócito, com a liberação do seu conteúdo para o meio extracelular. E é sobre essa que eu vou falar hoje. Então, as pessoas geralmente preferem esse tipo de mesoterapia ablativa, porque como na mesoterapia não ablativa, os adipócitos não perdem a sua função, eles podem voltar a estocar, né, o triacilglicerol. Eles voltam à sua conformação original e isso acaba levando o paciente, né, a fazer um procedimento várias vezes. E a mesoterapia ablativa, ela já é uma coisa um pouco mais definitiva. Então, o que acontece é que, para esse tipo de mesoterapia, o produto mais utilizado no Brasil é o deoxicolato de sódio, que ele pode ser usado em conjunto com a fosfatidilcolina ou sozinho. Mas ele não é aprovado para esse propósito. E o deoxicolato de sódio, ele é um ácido biliar que é produzido pelo organismo e a função dele é de emulsificar e solubilizar a gordura que vem da dieta. Então, o que acontece? O deoxi, ele é um sal biliar, né, que vai ser sintetizado no fígado a partir do colesterol e ele vai ser estocado na vesícula biliar. E ele vai ser secretado junto com a bile. E quando ele chega lá no intestino delgado, ele é absorvido, né, junto com os lipídios provenientes da dieta. Então, né, como é a ação do deoxicolato? Quando ele é injetado via subcutânea, o deoxi ele vai romper a membrana da célula adiposa, como a gente pode ver aqui, e levar à lise dos adipócitos. Então, como resultado, a gente vai ter uma resposta inflamatória naquele local ali, e o processo natural, ele levaria à eliminação dos debris celulares e dos lipídios que foram liberados. Só que o que não se sabe ainda é se essa liberação de lipídios e adipocinas poderia levar a mudanças metabólicas ou até um aumento do risco cardiovascular, tanto em pessoas normais como em pessoas com já alguma alteração metabólica, já que o triglicerídeo ele é um fator de risco cardiovascular. Então, assim, alguns estudos que foram feitos mostraram dados um pouco controversos. Por exemplo, foi feito um estudo para avaliar o perfil lipídico de voluntários após a aplicação do ácido deoxicólico, que seria o ácido que dá origem ao deoxicolato de sódio, e supostamente ele apresenta o mesmo mecanismo de ação. Então, o que os autores observaram foi uma variação sérica nos níveis de colesterol total, triglicerídeo e ácido graxo livre, semelhante ao que se observa após a ingestão de uma refeição. Então, eles sugeriram que o deoxi ele seria seguro em relação ao perfil lipídico. Por outro lado, um estudo que foi realizado com ratos tratados com lipostabil, que é uma fórmula, né, que contém deoxicolato de sódio e fosfatidilcolina, o que eles viram foi um aumento significativo de triglicerídeos e ácidos graxos livres séricos. Então, isso acendeu uma bandeira vermelha para eles e eles sugeriram que talvez o deoxi não seria seguro em relação ao perfil lipídico. Porque o que se sabe até agora é que a ligação do deoxi à albumina ou a proteínas semelhantes ela pode proteger os tecidos. Então, o que se acredita é que o deoxi ele pode destruir preferencialmente o tecido adiposo pela falta de proteínas específicas que vão se ligar a ele e neutralizar a toxicidade. Então, no plasma, por exemplo, a gente encontra 4% de albumina, aproximadamente. Isso seria suficiente para neutralizar 0,2% de deoxi. Então, a dúvida que resta, né, seria a partir dessa concentração de deoxi. O que aconteceria com ele, né, depois que não tem mais albumina para neutralizar? Ele ficaria livre? Ele iria para outro tecido? Então, são perguntas que ainda não se tem uma ideia, né, de como que ocorre esse processo. Então, com tudo isso,
a gente tem algumas preocupações em relação à segurança dessa substância. Então, esse estudo aqui, que foi feito, ele relatou que em cultura você tem um aumento progressivo da morte celular conforme a concentração de dióxido aumenta. E na prática clínica, né, não existe uma margem de segurança de concentração máxima de dióxido que um profissional pode usar. Então, isso mostra como realmente é perigoso, né, você não ter essa margem de segurança. E outra coisa que eles viram também, que houve ruptura da fibra muscular, incluindo perda de coloração nuclear e necrose hialina, após as injeções de deoxi. Então, outro ponto importante é que se você fosse consultar com um profissional que não tem tanta experiência, ele errar o local da aplicação, você pode ter uma ruptura da fibra muscular. E um achado importante foi que uma biópsia realizada 3 meses depois da primeira injeção de deoxi mostrou infiltrado linfomononuclear inflamatório agudo, apoptose de adipócitos com necrose gordurosa, como eu já disse lá atrás, intensa fagocitose de células adiposas por macrófagos, e com isso, o achado assim, mais importante que eles tiveram e mais preocupante foi que, in vitro, o deoxi ele foi citotóxico para todos os tipos de células de uma maneira não específica. Então, isso mostra como que é perigoso, né, usar uma substância sem saber qual vai ser a reação dela frente ao metabolismo da pessoa, as alterações metabólicas prévias que ela já pode ter e tudo mais. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns efeitos adversos que a pessoa pode apresentar depois das aplicações. Então, ela pode ter dor, eritema, edema, hematoma, dormência, calor, reação no local da injeção, hiperidrose, palidez e tremor. Essa daqui é uma imagem de um relato de caso onde o profissional usou uma substância chamada Aqualix, que ela tem como base o deoxicolato de sódio, e a paciente ela ficou assim, né, surgiram essas alterações na pele dela e ela teve que passar por uma cirurgia de reparação, uma cirurgia plástica para conseguir reparar o dano causado pela substância. Então, por todas essas questões, né, que eu discuti até agora, sobre a segurança do produto, a Anvisa liberou essa nota, onde ela proíbe o uso dessa substância para qualquer fim e para todos os profissionais. E, reiterando isso, o Conselho Federal de Biomedicina veio e também lançou uma nota reiterando essa proibição. Mas, mesmo assim, na prática clínica, ainda existem muitos profissionais que continuam usando essa substância. Então, falando um pouco sobre o meu projeto, o que a gente fez foi pegar camundongos suíços fêmeas com 3 meses de idade e a gente dividiu em 2 grupos. Um grupo recebeu água com frutose 20%, porque a gente estava tentando mimetizar a alimentação da população, né, de forma geral, e um que recebeu só água, durante 8 semanas. Depois a gente pegou esses 2 grupos e dividiu em mais 2. Um que recebeu salina por 4 semanas, injeções de salina na gordura inguinal direita, e um que recebeu deoxi 50 microgramas também por 4 semanas. E no grupo da água, os mesmos 2 grupos. Então, essa dose ela foi baseada em um artigo que a gente viu de mulheres que receberam, né, injeções, e a gente usou uma fórmula para transladar a concentração usada nas mulheres para os camundongos. Então, o que a gente conseguiu ver até agora? Essas 2 imagens são da eutanásia que a gente realizou. Então, eu trouxe para mostrar como alguns dos camundongos do grupo controle deoxi, eles ficaram quando comparados ao grupo controle que não recebeu o deoxi. Então, a gente vê uma grande diferença, né, macroscópica no tecido desses animais, mas essa diferença ela não foi vista entre os grupos que receberam a frutose. Então, para explicar um pouco os gráficos, então, essas barrinhas em um tom roxo mais claro, elas pertencem ao grupo controle, salina e deoxi. E essas com um tom mais escuro, do grupo frutose, 20%, que receberam salina ou deoxi. Então, quando tem esse azinho
ele indica que existe diferença desse grupo para o controle salina, o B, quando existe diferença desse grupo para o controle deoxi, e o C, quando existe diferença para o frutose salina. Aqui embaixo, a gente fez um teste para avaliar a influência que cada fator pode ter tido sobre os resultados. Então, aqui a gente tem a influência do metabolismo, que seria a frutose, da mesoterapia, que seria o deoxi, e da interação entre os dois. Então, o que a gente pôde ver é que não deu diferença na massa corporal, né? A gente esperava que os animais que receberam deoxi, eles teriam uma massa corporal menor, mas não houve diferença. E a gente pode ver aqui a evolução dessa massa corporal ao longo dos tempos. Então, um dado interessante foi que tanto o fígado quanto o rim direito, eles apresentaram um aumento no peso tecidual nos grupos que receberam a frutose em relação aos grupos controle, o grupo controle, né? E no caso do fígado, a gente pode ver que teve uma influência do metabolismo, e no caso do rim direito, do metabolismo e da mesoterapia. Então, a gente precisa fazer algumas análises histológicas para ver, né, o porquê dessas diferenças. A gente viu também uma diferença na gordura genital e na gordura inguinal esquerda. Então, a gente pode ver que teve um aumento no grupo que recebeu frutose e deoxi, e que esse aumento foi influenciado pelo metabolismo. A gente não viu nenhuma diferença na relação gordura subcutânea-gordura visceral, mas a gente viu uma diferença no índice de adiposidade corporal, onde o grupo frutose-deoxi ele teve um aumento desse índice. Então, o deoxi ele não conseguiu diminuir o índice de adiposidade corporal. E a gente não viu diferença em nenhum dos tecidos coletados, além desses que eu já comentei. E eu gostaria de chamar a atenção para a gordura inguinal direita, que foi onde a gente fez as aplicações, né? E a gente não viu nenhuma diferença do tamanho, do peso, né, desse tecido em nenhum dos grupos. Outra coisa importante também que a gente analisou foi a glicemia, e o único parâmetro que a gente notou diferença foi no IPI-TT, né, que é um teste que a gente faz para avaliar a resistência à insulina, e a gente viu uma diferença no grupo controle deoxi em relação ao controle. Então, a gente acreditou que talvez esse grupo pudesse estar desenvolvendo uma resistência, só que quando a gente fez o teste TIG, o índice TIG, né, que é triglicerídeo e glicose, a gente não viu nenhuma diferença, que ele também é um indicativo de resistência à insulina, a gente não viu nenhuma diferença nele. E nem no triglicerídeo, colesterol total, TGO, TGP, gama-GT, LDL, HDL e glicerol. Um resultado interessante que a gente encontrou foi o índice de Castelli 1 e 2, que são scores que permitem identificar indivíduos que têm risco aumentado para eventos cardiovasculares. E a gente viu um aumento desse índice, né, nos grupos de frutose, tanto salina quanto deoxi, influenciados pelo metabolismo e pela interação metabolismo e mesoterapia, no caso do índice de Castelli 1. E no Castelli 2, a gente viu esse resultado influenciado pelo metabolismo. Então, no índice de Castelli 1, a gente usa a razão entre o colesterol total e o HDL, e no índice de Castelli 2, a gente vê a razão entre o LDL e o HDL. A gente também fez a bioquímica tecidual para ver o triglicerídeo no coração, e a gente viu um aumento no grupo controle deoxi, como a gente pode ver aqui, mas sem diferença no glicerol. A gente também viu um aumento no grupo frutose-deoxi, do triglicerídeo do fígado, né? A gente pode ver que teve influência do metabolismo, mas também sem diferença do glicerol do fígado. E quando a gente fez o triglicerídeo da gordura marrom, a gente viu esse aumento no frutose salina, né, que já era esperado, mas sem diferença também no glicerol. Então, as considerações que a gente conseguiu chegar até aqui foram que essa dose de dióxido de 50 microgramas ela não foi capaz de reduzir
a gordura subcutânea no local da aplicação, como eu mostrei lá na tabelinha, né, da borda original direita. Não houve alteração na bioquímica sanguínea, não teve nenhum efeito adverso expressivo sobre o metabolismo glicêmico e lipídico, né, com exceção do IP-ITT na 12ª semana. A gente não viu nenhuma alteração na relação da gordura subcutânea e gordura visceral. Um achado importante foi que a análise macroscópica ela mostrou nódulos fibróticos no local da aplicação de todos os camundongos. A massa corporal ela apresentou um aumento no grupo frutose-deoxy só até a semana 8, né, onde não tinham começado ainda as aplicações de deoxy. Depois disso, a gente não viu mais essa alteração. O fígado e o rim direito eles mostraram um aumento do peso tecidual nos grupos que receberam a frutose. A gente teve uma alteração do triglicerídeo tecidual. A gordura genital e a gordura inguinal esquerda elas mostraram um aumento no grupo frutose-deoxy, assim como o índice de adiposidade corporal, e o índice de Castelli 1 e 2, que apresentaram também aumento nos grupos de frutose. Então, com isso, a gente precisa, né, fazer mais análises histopatológicas dos tecidos, principalmente do tecido adiposo, para ver como que o deoxy está causando alterações nesses tecidos. A gente precisa ver o porquê, né, que, por exemplo, a gordura genital e GI esquerda, eles mostraram esse aumento no grupo frutose-deoxy. Então, são análises que a gente ainda vai fazer para poder contribuir um pouco mais com conhecimento sobre o deoxicolato de sódio e a mesoterapia. Essas foram as referências usadas e obrigada.